E aí, mates, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Fernanda, moro na Austrália desde 2016, sou psicóloga, trabalho com educação infantil aqui na Austrália e também sou estudante de mestrado em pedagogia. No momento tive que dar uma pausa, porque recentemente eu tive meu primeiro filho e vocês vão ver muito ele aqui nos meus vlogs. O assunto desse vídeo é um relato de amamentação. Tá aí uma coisa que eu não vejo com muita frequência no YouTube, apesar de eu achar que é um assunto extremamente importante de ser falado. Eu acho que a gente passa por muita coisa que a maioria das mulheres não fazem ideia que isso acontece, até que elas acabam vivendo isso também. Então é bom a gente entender, ver diferentes pontos de vista, diferentes experiências, pra gente entender que existem certos desafios que a gente pode passar na amamentação. Então eu gostaria de contar o meu relato, a minha jornada, a minha experiência de amamentação com meu filho. Mais uma vez, né, eu sabia que tinha esses desafios, assim, mas eu não fazia ideia de como realmente era desafiador mesmo, assim, e tem mães que passam, né, a maioria das mães que eu converso passaram por algum desafio na amamentação e tem gente que, assim, vai longe, né, enfim, vocês vão entender a partir do que eu tenho pra contar pra vocês. Eu já fiz o meu relato de parto, inclusive eu vou deixar ele linkado aqui no card, se vocês quiserem assistir. E nesse vídeo eu comentei que eu ia fazer, sim, um relato de amamentação pra contar a minha jornada, a minha experiência. O que aconteceu? Quando o Elliot nasceu, já na primeira, né, no primeiro dia ali, as nurses, né, que são as enfermeiras e midwives, elas... Eu não sei como é que é midwife em português, então eu vou pesquisar, vou colocar aqui embaixo. Elas já colocaram o Elliot no meu peito, assim, horas depois, porque assim, eu fiz cesárea e tal, então se vocês assistirem esses vídeos, vocês vão entender um pouquinho melhor. Eu fiz cesariana e tal, ele não foi no meu peito na hora. Talvez tenha sido um dos erros. Sim, não, enfim. A gente vai entender mais pra frente. E aí, eu lembro de estar muito cansada. Eu já tinha voltado pro quarto de amamentação. Isso já tinha passado provavelmente uma hora e meia. Não tenho muita noção de tempo. Mas era mais ou menos isso. E as enfermeiras estavam tentando colocar ele no meu peito. E nem ele pegava e nem eu conseguia amamentar. Porque eu estava muito cansada mesmo. Inclusive, eles estavam tentando, e eu tava assim, ó, quase dormindo, e o Elliot não conseguia pegar, e aí até que eles falaram, não, vamos deixar quieto, amanhã a gente tenta de novo, depois que você estiver bem descansada. Foi o que aconteceu, no outro dia a gente tentou de novo, o Elliot demorou um pouco, eu não lembro se ele demorou muito, não, assim, eu não tenho uma memória muito clara do que realmente aconteceu, mas eu lembro dele ter pegado no meu peito, de boa, assim, latched, né, que a gente fala, ele foi pro peito e ali ficou, e ele mamou tranquilamente bem, não senti dor nenhuma. Eu falei, cara, não vou passar por o que algumas mulheres falam, né, com algumas mulheres que eu conversei, falavam que passavam dor e tudo mais, eu tinha visto vídeo de gente sentindo muita dor. Eu falei, graças a Deus, isso não vai acontecer comigo. Coitada, né, mal sabia o que tava por vir. Enfim, durante ele no hospital, tudo certo, ele amamentava, eu não sentia dor, conseguia colocar ele no peito, se eu não conseguia, chamava as enfermeiras, elas me ajudavam, então assim, tava tudo super tranquilo, super de boa. Eu lembro de ter um dia, eu acho que foi no domingo, ou na segunda, a gente foi embora na terça, né, então acho que foi no domingo ali, que eu notei, eu e o Luiz notamos que o Elliot estava mais choroso, assim, sabe? Normalmente nos primeiros dias eles dormem muito, eles mamam e dormem. Inclusive eles perdem peso porque o leite demora um pouco pra descer, então o bebê precisa estimular ali, né, as mamas e tal, pra conseguir fazer com que o leite desça. Então tava demorando um pouquinho mais pro meu leite descer. Normalmente quem passa por uma cesariana, o leite demora mais pra descer, isso é até esperado. Enfim, o meu leite não tinha descido muito e a gente percebeu que ele tava com fome e tal. E aí a enfermeira sugeriu que a gente desse fórmula pra ele, numa seringuinha assim, só pra encher um pouquinho o estômago dele, que era muito pequenininho ainda nos primeiros dias. Já que eu, não sei, o meu colosso tinha saído já, mas talvez não tava sendo suficiente, não sei. Foi isso que eles sugeriram, né? E como eles são profissionais da saúde, eu fui na deles. E aí a gente deu uma seringuinha de fórmula, só que com ele no meu peito, e aí a gente colocou e foi fazendo assim, né? Tipo, empurrando o leitinho, assim, através do meu próprio, com um caninho, com ele no meu peito. E aí ele mamou, nossa, ele dormiu, que é uma beleza, dormiu praticamente a noite inteira. E aí, pois... no outro dia, essa foi a única vez assim que eu tinha dado fórmula pra ele. Mas a gente notou que matou a fome, assim, que provavelmente era fome mesmo, que tava começando a querer leite mesmo já e não vinha e tal. Na terça-feira, eu ganhei alta, a gente ganhou alta e a gente voltou pra casa. Cara, terça-feira à noite começou o perrengue. Eu tentava colocar ele no meu peito, ele demorava pra pegar. Quando ele pegava, ele meio que chorava, não sei se não saía leite, não sei se não tinha descido muito ainda. Eu já estava tirando leite na bombinha pra ajudar na estimulação, enfim, pra ajudar a tirar e ajudar ele a pegar
peito melhor, porque ele ainda tava aprendendo, eu também não sabia muito bem como colocar. E um parênteses aqui, tá? Eu estudei muito sobre a amamentação antes, estudei muito. Eu sabia que tinha desafios, eu sabia que poderia causar dor, eu sabia que poderia ter essas idas e vindas, mas eu não sabia que era uma coisa que a gente vivia com tanta intensidade, assim. Pelo menos pra mim, a amamentação sempre foi um sonho. Eu sempre sonhei em amamentar meus filhos, né? E eu não queria perder aquilo, não queria desistir daquilo, assim, sabe? Pra mim era uma coisa muito importante. E eu tava num momento bem delicado, assim, depois que eu cheguei do hospital, eu estava super sensível. Mas eu vou contar mais, vou mais a fundo sobre as emoções e tudo mais quando eu fazer o relato de puerpério, tá? No momento eu vou focar na amamentação. E começou esse caos e tal, ele chorava. Minha sogra falando que ele tava com cólica, que tava com dor, aí a gente não sabia muito bem. Eu e meu marido super perdido, a gente achou que realmente era cólica. E no final das contas, depois eu descobri que ele tava com fome, mas enfim, aí isso foi um tempo até eu realmente entender o que tava acontecendo. E aí ele pegava meu peito e caía, sabe? Pegava e caía, ele não conseguia ficar mais. E não, eu perdi totalmente o que acontecia no hospital, assim, mas eu acho que é porque as enfermeiras me ajudavam muito e eu não sei. Cheguei em casa, assim, foi bem complicado. Tinha vezes que ele conseguia, pegava de boa, tinha vezes que eu tinha que dar seringa, colocar leite na seringa e tal, mas eu sempre extraindo. Tanto é que eu lembro que eu tinha um estoque bem grande de leite no congelador e sempre tinha leite pra ele caso ele precisasse, né, da seringa, né, de eu oferecer na seringa. Eu não sabia como ajudar ele, assim, era tudo muito novo, muito novo pra nós dois, a gente tava se conhecendo, enfim, e eu não conseguia deixar ele no meu peito e tal. A minha técnica, depois eu descobri que estava correta, era ele que não tava conseguindo, né, fixar. Mas enfim, eu lembro que chegou um dia, uma noite e tal, que ele demorou 1h30. Demorou assim, tinha passado acho que 1h30 de eu tentar colocar ele no meu peito, tanto tempo assim. Eu já tava cansada, tava triste porque não conseguia, né, colocar. Nossa, já me sentia assim super abalada porque eu não sabia se eu tava fazendo certo. Eu falei, eu não sou uma boa mãe pra ele, eu não consigo amamentar meu filho, não sei o que. Veio toda aquela cobrança, aquela culpa e tudo mais, meu filho chorando de fome. Eu falei, não, chega. Eu tinha uma mamadeira aqui que veio meio que de, sei lá, de graça, assim, porque eu tinha comprado um negocinho pra fazer esterilização de mamadeiras e nesse negócio acabou vendo uma mamadeira de brinde, né? E aí eu fiz a besteira de dar a mamadeira pra ele, e aí ele pegou a mamadeira, e aí ele mamou a vida dele. Só que eu não consegui mais dar peito pra ele. Eu lembro que isso foi, tipo, na quarta-feira, assim. É engraçado que a gente vive dias, mas parece que a gente vive meses. Os dias são meses, os meses são anos, assim. Então parecia que tinha passado muito tempo. E aí, eu acho que isso foi na quarta ou quinta-feira, alguma coisa assim. A gente chegou em casa, por aí. Não lembro muito bem, mas eu sei que, assim, é um espaçamento muito pouco de tempo, mas que na minha cabeça parecia que tinha passado dias. Meses. Ele não pegou mais meu peito, aí, tipo assim, isso aconteceu na quarta-feira à noite, assim, de madrugada. E aí, na quinta, ele não pegou meu peito, aí eu fiquei super noiada. Fiquei mal, eu tentava, né, dava seringa, dava mamadeira. Naquela semana, fazia uma semana que ele tinha nascido, a gente foi numa consulta que a gente precisa fazer nas primeiras 3 semanas, enfim, a gente faz uma consulta no postinho, assim, que tem aqui no bairro. E aí, eles pesam e tudo mais, e aí tem uma midwife que fica lá, enfermeira, e ela tá lá, tipo, sempre ajudando a gente e tudo mais, e fazendo perguntas, e aí eu falei que ele não pegou mais o peito e tudo mais, e aí, falei o que eu tava passando e tal. E eu lembro que na hora ela conseguiu fazer ele pegar o peito de novo. E aí ele mamou. E cara, foi um dia muito emocionante pra mim. Que eu falei, caramba, consegui. Ele ainda pega, tipo, existe uma esperança aqui. Beleza. Sexta-feira, na nurse lá, ele conseguiu tal, pá. Aí voltamos pra casa, não consegui. Deu sábado, deu domingo, não consegui. Falei com uma amiga minha. Ela me indicou uma consultora de amamentação. Aí falei com essa consultora. Falei que era meio urgente, porque eu realmente queria muito que ele voltasse a pegar peito. Não queria, tipo assim, que passasse muito tempo, porque senão ele ia esquecer completamente e aí ia ficar muito pior. E aí, na segunda-feira, eu fiz vídeo com essa moça, né, consultora de amamentação, Luísa, maravilhosa, do Brasil, inclusive. Vou deixar o contato dela aqui embaixo, se alguém estiver precisando. E aí, ela me ajudou. Quando a gente fez o vídeo, ele pegou meu peito de novo, e aí ela me deu instruções sobre mamadeira, falando, né, que é importante não dar, porque não sei o que, né, existe a possibilidade de acontecer essa confusão de bico, que eu já sabia, mas eu meio que assim, sei lá onde é que tava minha cabeça, né, gente? Tipo, a gente meio que
tenta fazer de tudo pra resolver, né, você vê seu bebê chorando, assim, a única coisa que você quer fazer é resolver o problema dele. E aí eu tentei de tudo, inclusive, né, tudo. Mesmo sendo muito contra a minha vontade, eu falei, não, essas pessoas têm mais experiência que eu, elas devem saber. Porque eu, tipo assim, eu me senti insegura, já não sabia mais das coisas que eu sabia, que eu tinha aprendido, já meio que, tipo, não faziam mais sentido. Enfim, foi um momento muito caótico na minha cabeça. E aí aconteceu isso. Ela falou, né, dessa não é perigo, né, mas essa possibilidade de acontecer, né, do bebê não querer mais o peito quando existem outras exposições, né, principalmente mamadeira, enfim, de borracha e tudo mais. E eu tava com uma mamadeira super ruim ainda, né, ótima pra fazer confusão de bico, e eu nem sabia. Aí, ela conseguiu, e aí ela foi maravilhosa, me deu todas as dicas, todas as coisas que eu tinha que fazer pra conseguir fazer o Elliot voltar pro meu peito. E a gente fez. E a gente fez tudo que ela falou pra fazer, assim, eu lembro que isso foi na segunda-feira, foi uma semana muito intensa, muito intensa. Ele ainda não pegava todas as vezes, né, ainda estávamos restabelecendo isso, essa pega dele voltar pro meu peito, estávamos restabelecendo, eu tava meio que, tipo assim, intercalando, às vezes eu dava um pouquinho de leite, não sei o que. Ela falou assim ela não tinha falado pra eu cortar completamente. Eu lembro que ela instruiu que, né, poderia estar ajudando a fazer confusão de bico. Eu, na minha cabeça, falei assim, não, tá ajudando e tal, é melhor eu parar, mas ainda assim, tinha vezes que ele não pegava meu peito e aí a gente acabava dando uma madeira. Num momento de, realmente, desespero, vamos dizer assim, e aí aconteceu o que aconteceu, né, com relação à amamentação dele no meu peito. Aí passou essa semana, fiz tudo que ela pediu, tudo mais, blá, blá, e o Elliot tinha, assim, idas e vindas, assim, tinha momentos que ele pegava, tinha momentos que não pegava, eu tinha que acabar dando uma madeira, e ficava meio aquela coisa, assim, uma confusão louca, assim, e às vezes eu dava na seringa, às vezes, tipo assim, eu colocava o dedinho na boca pra ele chupar, e colocava a seringa do lado, sabe? Porque havia um dito que é melhor do que dar mamadeira. Não sei quem me falou lá. Ou eu li na internet alguma coisa assim, eu acho que a enfermeira, na verdade, do hospital falou, foi a enfermeira do hospital que falou na época que era melhor isso. Tá. Aí, na segunda semana de consulta que ele fez, a gente voltou pra midwife, e foi uma outra midwife que atendeu, inclusive ela veio aqui em casa. E eu falei pra ela que eu estava passando um momento muito difícil com relação à amamentação. O resto estava tranquilo, mas a amamentação estava sendo extremamente desafiadora pra mim, e eu não estava conseguindo que o Elliot ficasse 100% no peito. Até então, ele só estava mamando leite do que eu extraía, porque saía muito leite. Então, no começo, a gente produz muito leite, né? A gente produz muito, até estabelecer o quanto o bebê precisa. Então, eu tinha muito leite mesmo. Então, eu extraía, assim, saía muito leite. Eu conseguia congelar, conseguia dar pra ele. Era leite pra dar e vender. Fiz um estoque de leite lá, até bem grande. Eu falei com ela e tal, ela me deu as mais instruções. Então, fora a consultora de amamentação do brasileira, que eu falei, a Luísa, que é maravilhosa, as instruções que ela me deu, eu também juntei as instruções da moça do posto aqui, de saúde. E numa dessas conversas, ela falou, corta mamadeira, faz assim, não sei o que. Daí ela falou, dê só com a seringa, dê no copinho, mas corta isso daí, porque pode estar ajudando muito a dar esse problema. Enfim, eu lembro que daí aquele fim de semana tinha sido um fim de semana muito intenso, assim. Eu e o Luiz, a gente focou, né? O Luiz me ajudou muito, mas eu foquei 100% em restabelecer a pega dele e a amamentação dele. Foi um fim de semana, assim, muito doido, assim, mas eu consegui. Naquele fim de semana, eu consegui que ele voltasse pro meu peito 100%, aí eu já tava tudo certo, tava bem, tá? Falei, pronto, voltei, ok, fiquei feliz, até fiz post no Instagram e tal, falei, nossa, a gente superou essa fase, é isso aí, meu, manda brasa agora e tal, super contente, né? Passou uma semana, ele começou a me machucar muito, tipo assim, machucar, falei, gente, que dor surreal é essa, gente, tipo, a dor dilacerante, assim, doía demais, assim, tipo, eu chegava a gritar, chegava a chorar, assim, eu queria morder alguma coisa, eu lembro, assim, dos meus músculos, assim, ficarem enrijecidos, assim, de tanta dor que eu sentia. E aí eu tentei aguentar. Eu aguentei até meu último segundo, assim, minha última lágrima, meu último que fosse, assim. Até que não deu mais. Não consegui mais aguentar. E aí eu tive que tirar o Elliot do peito de novo. Só que eu não dei mamadeira dessa vez, eu só dei seringa pra ele. Eu dei seringa pra ele um dia. E ele perdeu a pega. E aí voltou tudo de novo, aquilo que eu tinha passado aquela semana. Que, sério, quando eu falo pra vocês que passou uma semana, na minha cabeça tinha passado, tipo, um ano. Porque é muito intenso o que a gente vive. Quem
tem essa experiência, vai saber do que eu tô falando. Se você ainda não tem, você vai entender quando você viver. Lembrando que, né, não é toda mulher que passa por esses desafios de amamentação, né? Sempre tem uma coisa ou outra, mas quando a gente coloca na cabeça que a gente quer algo, acho que acaba se tornando ainda mais desafiador. Eu tinha e tenho isso na minha cabeça, que eu quero muito que meu filho amamente até os 2 anos de idade. Isso eu já queria antes. Hoje já estou no foco lá dos 3 meses, aí depois a gente chega nos 6, e se der no 1 ano, e se der nos 2. Assim, a gente vai indo conforme o vento leva, né? E voltou lá naquela questão de que ele não pegava mais meu peito, porque um dia ele mamou dedo seringa, né? Ou copinho, essas coisas. E aí eu peguei e entrei em contato com uma outra consultora de amamentação daqui, porque me surgiu a possibilidade do meu filho ter a língua presa, né? A ideia de que poderia ser isso. Apesar de eu achar que não, eu achava que poderia. Aí eu chamei essa moça porque ela faz uma avaliação detalhada, né? Da boca da criança e tal, da língua. E aí ela vai falar se tem ou não e vai indicar você pro profissional fazer o procedimento. Ela veio aqui no sábado de manhã, fez a avaliação nele e ela falou: ele tem língua presa, nível tal. Você vai precisar fazer o procedimento de língua presa. E aí fez a referência com a dentista, que é super boa aqui, enfim, de Adelaide. E aí eu fiquei super apreensiva. Falei, meu Deus, vou ter que fazer o procedimento. Eu fiquei, me perguntando, assim, um monte de coisa. A gente sabe, né, que o procedimento de língua presa, ela não é somente pra facilitar a amamentação, né, pra mãe não sentir dor e tal, mas também pro bebê conseguir tirar mais leite, pra ele conseguir mamar com mais eficiência. Mas fora a amamentação, tem também questões lá na frente. A língua presa, ela pode prejudicar a alimentação da criança, ela não conseguir, né, comer direito e tudo mais. Pode prejudicar a fala da criança, enfim, tem várias situações que podem vir acarretar, né, futuramente. Então a gente decidiu fazer, porque não era só por causa da amamentação da dor, né, sabendo que era melhor pra ele, né, com muita dor no coração, mas a gente fez, foi muito rápido. Eu fui pra uma salinha, não escutei nada, né, eu sei que as crianças choram demais, porque pelo menos essa que ela fez, ela não tem cirurgia, foi a laser jato d'água, alguma coisa assim que eles falam, e aí cortou, e deu tudo certo, ele veio e tal, e aí eu super esperançosa, porque todo mundo falava assim, nossa, fez o procedimento, na hora você já sente a diferença, na hora você já vai ver que vai melhorar, na hora já vai pegar seu peito, você vai sentir mais dor, tal, pá. Isso, né, as mães que eu conversei falando. Cara, ele veio pra mim assim, com a boca de sangue, e não pegou meu peito, chorava e não pegava meu peito. E eu vendo meu filho estressado e não pegava meu peito, falei, não, parou aqui. Peguei ele, né, a gente foi embora. Eu fui embora, assim, de coração arrasado. Eu lembro que eu tava muito chateada. Saí do consultório quase chorando, mas engoli. E fui com meu filho choroso pro carro, pensando o que foi que eu fiz, né? Mas depois melhora, tá? Depois eu tive que lembrar na minha cabeça que o que eu tinha feito era pro melhor dele. Era pro melhor dele, né? É para o melhor dele, né? Tudo que nós mães fazemos para nossos filhos é para o melhor deles, né? Então, a gente foi pra casa e tal. E aí em casa eu tentei mais uma vez fazer tudo que eu tinha feito naquela época. Na primeira, segunda semana dele. Isso com 6 semanas, tá? A cirurgia dele foi quando ele tinha 6 semanas. Eu lembro que eu tinha marcado essa cirurgia e eles tinham dado, tipo assim, marcado pra mim 3 semanas pra frente. Falei, gente, não vou conseguir, porque tá doendo demais. Ele vai perder, né, a amamentação, se não for feito quanto antes. E eu mandei um e-mail pra essa consultora de lactação, né, essa consultora de amamentação daqui, pra ela ver o que ela conseguia fazer, porque eu não ia conseguir. Eu falei assim, gente, é muito tempo pra conseguir fazer. Eu tinha que esperar 3, quase 4 semanas pra conseguir fazer uma cirurgia no meu filho que precisava, tipo, ser urgente. Aí ela ligou lá, falou com eles, conseguiu marcar pra dali 1 semana. Então, foi melhor, eu consegui aguentar, né? Eu tentava colocar ele no peito, ele não pegava, ele ficou 1 semana sem mamar no peito. Durante essa 1 semana, eu fiquei extraindo leite, né, na bombinha. É muito intenso, é muito cansativo, é muito exaustivo, é estressante, tipo assim, é muito louco. Assim. Mas fiz. Eu falei, não, vai dar certo, tudo pra que desse certo. Né, aconteceu o que eu falei pra vocês, ele não pegou, eu tentei várias vezes, não pegou, aí ele veio pra casa, continuei tentando, aí voltei a fazer toda a estratégia que a Luísa, consultora de alimentação do Brasil, havia me falado lá no começo, quando ele tinha 2 semanas. E aí fiz. E aí ele voltou pro peito. E aí ele pegou. E aí ainda doía. Doeu no primeiro dia, doeu menos no segundo, doeu muito menos no terceiro. No 4º dia já não sentia quase dor, no 5º dia já não senti mais dor. E eu falei, cara, agora vai. E dentre essas coisas, né, ele fez também fisioterapia na boca, né, tipo, não é fisioterapia que fala, é fisioterapia? Eu acho que é fisioterapia que fala.
na boca e tal. E também quiropraxia. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui mostrando pra vocês, vou deixar aqui no card, dele fazer quiropraxia com um profissional aqui de Adelaide, né? E essas coisas ajudando e tal, ele já foi lá e tal, blá blá blá, fez o exercício, eu fazia exercício na boca dele, tive que fazer exercício na boca dele por 3 semanas, a cada 4 horas de fazer alongamento na língua e no lábio superior, porque ele fez na língua e no lábio superior, nos dois. Meu, assim, melhorou muito, 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 muito. Tipo assim, em 3 semanas, tipo assim, demorou, vamos dizer que 2 semanas eu não senti dor nenhuma pra amamentar. Passou essas 2 semanas, eu lembro numa sexta-feira, assim, 3 semanas depois dele ter feito a cirurgia, começou a doer de novo. E começou a doer muito. Na sexta-feira doeu, no sábado doeu mais um pouquinho, no domingo doeu muito mais, na segunda doeu muito, muito, muito mais. E aí chegou um ponto que eu não consegui mais de novo. O meu peito ficou muito dolorido, muito, muito, muito. Depois, só um adendo aqui, tá? Quando ele fez a cirurgia, ele já tava com 6 semanas, e aí eu entrei com a mamadeira. Quando ele ficou essa 1 semana sem pegar meu peito, eu fiquei dando aquele leite que eu tinha feito estoque, que tava no congelador pra ele, no dedo. Isso tava no dedo. Depois que ele fez a cirurgia na sexta-feira, que eu vi que ele não pegou meu peito, que eu tentei, ele pegava, às vezes soltava, ainda doía, ainda me machucava, eu dei mamadeira. Gente, eu não lembro muito bem a sequência dos fatos, mas eu lembro que foi isso que aconteceu. Eu dei mamadeira pra ele. E eu dei mamadeira da Pigeon, que é uma marca que falaram muito bem. E olha, gente, se for pra indicar uma mamadeira, eu indico a Pigeon, porque é muito boa mesmo. Não fez confusão de bico, nada. Tipo, ficou muito bom. Inclusive, eu acredito que a mamadeira ajudou muito ele a aprender a pegar meu peito melhor. Porque eu tentava ajudar ele a fazer, né? Eu conseguia ver melhor na mamadeira como ele pegava. E aí eu meio que ia ajustando, tipo, lábio superior, enfim, ia vendo como é que ele tava usando a língua e tal. E aí eu sinto que isso meio que também ajudou. E aí, quando ele começou a pegar meu peito também mais frequente, assim, eu comecei a sentir menos dor, assim, conforme foi passando os dias e tal. Só que eu lembro que quando eu tava dando o meu leite de estoque, ele acabou, porque ainda tinha que esperar muito tempo até a cirurgia e tal, né, pra ele voltar no meu peito, tá? Porque eu tava sentindo muita dor mesmo naquela época, ele também nem pegava meu peito. E aí eu tive que dar na seringa e tal, só que acabou o meu leite de estoque. E aí eu não tinha mais o que fazer, eu tive que dar fórmula. Aí eu entrei com fórmula pra ele. Comecei a dar fórmula e tal, intercalava entre o leite que eu extraía, que também não tava saindo muito mais, porque ele estava com a pega incorreta, então ele não tava estimulando o suficiente. Enfim, gente, é uma história muito doida. Não sei se vocês vão estar entendendo, porque tá meio assim, né? Eu não tô conseguindo fazer uma timeline. E eu vou lembrando das coisas conforme eu vou contando. Enfim, aí ele tentou... Aí eu lembro que acabou meu leite, tive que dar fórmula, super contra a minha vontade também, mas eu não tinha o que fazer, eu não tinha mais leite. Aí eu extraía, não era o suficiente pra demanda dele, porque ele já estava mais velho, ele já precisava mais de leite. Então eu tinha que meio que fazer uns top-up, sabe? Que é tipo assim, dar um tanto de leite do meu peito e aí complementar com fórmula pra que ele não ficasse com fome e tal. Isso tudo com leite extraído, tá? E sempre dando ou no copinho ou na seringa. E não dava mamadeira ainda. Depois que ele fez a cirurgia, daí como eu falei, aí eu comecei a dar mamadeira. Porque daí eu já tava extremamente cansada, eu tava exausta já daquela rotina, exausta de tudo que a gente tinha que fazer pra que, né, a gente não perdesse ele do peito e tudo mais e conseguisse que ele voltasse pro peito. Enfim, depois da cirurgia, ele pegou uma mamadeira, eu dei fórmula pra ele. Não dava, assim, muita, né, porque no rótulo da fórmula eles falam pra dar um tanto, dependendo da idade da criança. Eu dava menos e dava um pouquinho no meu peito daqui. Tentava colocar ele no peito, às vezes ele pegava, às vezes não pegava. Machucava ainda também, então eu tinha que fazer, intercalar e tal. E eu lembro que depois de uma semana, mais ou menos, ele parou assim de doer. Alguns dias, não chegou a dar uma semana, acho que uns 5 dias depois parou de doer, dele me machucar, ele começou a pegar bem meu peito. E aí eu comecei a restabelecer a produção do meu leite, porque ele não tava tão bom mais. E aí ele tinha que ficar, né, ali estimulando pra conseguir, né, mandar a informação pro meu cérebro de que ele precisava mais de leite e tudo mais. E aí foi outro processo, né. Passou semanas e tal, ele fazendo quiropraxia, osteopatia e não sei o que, e eu fazendo os alongamentos na língua, muitas coisas acontecendo. 3 semanas depois, exatamente 3 semanas depois, passou a cirurgia dele, ele começou a machucar de novo. E aí, como eu falei, ficou unbearable, ficou assim, insuportável de novo, ele me machucou demais. Tive que voltar com a fórmula porque eu tinha conseguido restabelecer a amamentação exclusiva. Não estava mais amamentando fórmula, somente meu peito. Só que ele começou a machucar de novo e eu não tinha leite estocado. Então eu tive que entrar com fórmula de novo porque eu tava com muita dor. Entrei em contato com a minha consultora da amamentação daqui da Austrália.
quis nem saber. Tentei falar com outros profissionais e tal, também não ligaram muito. A mulher que fez a cirurgia nele, eu lembro que na época eu falei pra ela que tava doendo, ela falou pra eu voltar lá pra ver se tinha voltado ou não. Ela falou que tá tudo bem, que não voltou, mas assim, foi isso. Tipo assim, não voltou, a língua dele tá boa. Tá, mas então tá doendo por quê, né? Também não era muito do entendimento dela, né? Ela sabe o que ela fez, mas não é uma consultora de amamentação. Então, enfim. Ela falou, não voltou, tá tudo certo. Segue o barco. A consultora de amamentação daqui falou, acontece, uma hora vai dar certo, siga persistente, e é isso. Meio que não deu muita moral, assim, né? Eu fiquei super chateada, falei, meu Deus, agora é eu por mim mesma, vamos lá, vamos fazer isso acontecer, se der, deu, se não der, eu sei que eu tentei de tudo. Aí entrei em contato com a minha consultora de amamentação lá do Brasil, como eu falei, é um amor, sempre disposta a ajudar, sempre disposta a me atender, responde as mensagens super rápido, e aí ela me ajudou, está me ajudando. Isso é o que a gente está passando no momento. Dói. Ele voltou a me machucar. Já faz 1 semana e alguns dias. 1 semana e 5 dias que ele está me machucando de novo. E aí eu tenho que intercalar entre peito, fórmula, extrair. Então eu fico intercalando, sabe? Porque eu tenho sentido muita dor mesmo. E a gente vai ver até onde a gente vai. O Elliot já tá com quase 3 meses. Dia 23 de dezembro ele faz 3 meses. E eu ainda tô passando por isso. É uma montanha russa. A gente fez assim, ó. Uou! Nunca sabe. Então, até agora, esse é o momento que a gente tá passando. Eu estou sentindo dor. A minha consultora de amamentação lá do Brasil está me ajudando a ver o que pode estar causando essa dor e a gente tentar amenizar isso. Ele continua fazendo sessões de quiropraxia e seguimos dessa forma. É isso o vídeo por hoje, gente. Essa é a nossa história, essa é a nossa jornada. Até agora, né, não terminou, né? Eu acho que só termina quando realmente acontecer o desmame. Acho que só aí que vai terminar essa jornada. Porque eu acho que eu me dei por vencida umas 2 vezes já nessa trajetória e todas as vezes a gente acabou dando alguns passos pra trás. Então eu já percebi que nunca é nunca tá ganho, né? O jogo nunca tá ganho, né? Quando o assunto é amamentação. É uma jornada mesmo. É uma jornada de altos e baixos. Deixa aqui nos comentários pra mim se você tem alguma experiência parecida, se você passou por algum desafio, alguma experiência do tipo assim, com amamentação, ou se pra você foi tranquilo, porque eu sei que tem mães que não passam por isso, que é tranquilo, que dá tudo certo. E, acho isso maravilhoso. É o que eu desejo, sinceramente, é o que eu desejo pra todas as mães do mundo. Porque realmente a amamentação, ela é muito desafiadora. E eu acredito que essa foi a parte mais desafiadora pra mim da maternidade até então. É isso, essa é a minha história, essa é a nossa jornada, essa é a minha experiência. Não esquece de deixar nos comentários a sua pra eu também ler. Adoro ler as histórias, adoro ouvir experiências de outras pessoas. E é isso, gente. Eu vou fazer também um vídeo fazendo um relato de puerpério pra você saber mais ou menos como é que foi. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!